Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai abençoe a vocês poderosamente. Que hoje seja um dia de muitas bênçãos para você, respostas às suas orações, um dia de provisão da parte de Deus, nosso Pai, para você e para a sua família, e também um dia de proteção. Hoje vamos falar sobre aquela famosa frase do apóstolo Paulo, onde ele disse que Deus disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O que significa isso para a vida do crente? A mesma graça que estava em Paulo está também em nós nos dias de hoje? E eu digo sim, de cara, nós crentes no Senhor Jesus temos em nós a mesma graça que havia no apóstolo Paulo. Agora, o que essa graça faz conosco? O que é essa graça? E o que nós podemos fazer depois que entendemos o que significa essa graça e o que ela pode fazer por nós? Como nós devemos agir? Tudo isso veremos daqui a pouquinho. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se também em nosso canal se você ainda não for inscrito e também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo, ok? Olha só, vou ler para você o texto em que Paulo cita essa frase, a minha graça te basta. Olha só, capítulo 12 de 2 aos Coríntios, versículo 7 em diante. Aqui está a referência bíblica, tá? Olha o que diz. Paulo diz assim, ó: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu amigo e amiga, essa passagem aqui é muito forte. Porque Paulo, antes de falar sobre esse espinho na carne, que foi posto no caminho dele, ele fala que ele chegou a subir até o 3º céu. Paulo chegou a ir até a presença do próprio Deus no céu. E lá ele ouviu coisas que ele era incapaz de reproduzi-las aqui na terra. E então, Paulo, depois de uma revelação dessa, ele podia até se orgulhar, dizer: eu estive lá no céu, eu fui até lá, eu sou tal, eu sou o bom. Não, Paulo diz assim, para que eu não me orgulhasse, para que eu não ficasse cheio de mim, para que eu não ficasse ensoberbecido, orgulhoso, achando que eu sou o tal. Aí Paulo fala: foi-me posto um espinho na carne. Gente, esse espinho na carne, já temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Não é doença, não é enfermidade, tá? Eu tô falando para você taxativamente, não era doença, não era enfermidade. Espinho na carne aqui é uma linguagem figurada para se referir a perseguidores, à perseguição. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus fala com os israelitas que iam entrar na terra de Canaã, dizendo assim: olha, vocês me obedeçam lá, porque se vocês não me obedecerem, se vocês não tirarem os inimigos de lá, eles serão como espinhos nas suas costas, tá? Então Paulo aqui, voltando no texto de Paulo, ele está falando sobre perseguição. Era uma perseguição constante por parte principalmente dos judeus que conheciam a palavra do Senhor, como Paulo conhecia, mas não tinham a iluminação espiritual, não tinham a revelação. Eles tinham inveja de Paulo e, instigados por Satanás, eles perseguiam Paulo em todo lugar que ia, eles iam atrás, tentando prender, tentando bater, tentando até tirar a própria vida de Paulo, mas nunca conseguiam. Paulo estava cansado disso já, então um dia ele pede para o Senhor: Senhor, afasta esse espinho na carne de mim,
né? Depois, uma outra vez, ele diz novamente: Senhor, tira esse espinho de mim. Senhor, tira essa perseguição de mim. Uma terceira vez ele fala: Senhor, tira essa perseguição de mim. Senhor, eu te sirvo, tal, tal. Deus fala assim para ele: não vou tirar. Sabe por quê, Paulo? Porque a minha graça te basta. Gente, quando Paulo ouviu isso, ele entendeu que o problema não era os outros perseguirem ele. O problema era ele ficar daquele jeito, abatido ou desanimado ou entristecido ou chateado por causa da perseguição. Então o problema não era a perseguição, o problema é como Paulo se comportava diante daquela perseguição. Então Deus revela para ele: Paulo, com a minha graça, meu filho, você pode superar qualquer coisa. A minha graça te capacita a pregar o evangelho mesmo debaixo de perseguição. Gente, isso aqui é para a gente também. Graça de Deus, como Paulo fala aqui, não é liberdade para pecar, não é que você está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é que graça, não é que você não precisa fazer mais nada nessa vida cristã. Não é nada disso. Tem gente que não entendeu o que é graça ainda, né? A graça de Deus é a capacitação para servir ao Senhor. Graça é algo que nós recebemos de Deus sem merecer, por isso que é graça, que nos faz fazer coisas que sem essa graça jamais faríamos, entendeu? Graça de Deus na nossa vida é aquela capacitação que Deus nos dá da gente continuar em frente, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de humilhação, mesmo debaixo de cada luta medonha, mas nós conseguimos prosseguir pela graça de Deus. Graça de Deus é a capacitação que Deus nos dá para fazermos o que Deus manda, para vivermos sem pecado, para andarmos de cabeça erguida, mesmo, repito, diante das piores perseguições, como acontecia com Paulo, entendeu? Quando Paulo entendeu que a graça de Deus nele bastava, Paulo então ficou tranquilo. Por quê? Porque Paulo sabia, mesmo que ele fosse apedrejado, perseguido, apanhasse, olha, mesmo que ele tivesse uma perseguição infernal atrás dele, ele não ia ser derrotado. Ele não ia ser derrotado de jeito nenhum, porque a graça de Deus na vida dele era muito maior e a graça de Deus o fazia resistir, a graça de Deus o fazia prosseguir, a graça de Deus o capacitava a olhar para frente e falar assim: não importa o quanto seja dura a luta, o que importa é que Deus me garante a vitória e eu prossigo para o meu alvo. Por isso que Paulo, em certo ponto, diz assim: olha, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quer dizer, quando Paulo fala de fraqueza aqui, ele fala daquele sentimento, não é? De quando a pessoa está sob pressão, aquele sentimento de quando a pessoa está sendo humilhada por causa de Cristo, porque serve a Cristo, aquele momento onde o inferno se levanta, não é? E tenta nos causar dores e sofrimentos. Paulo fala assim: nem vou ligar mais para isso, porque a graça de Deus em mim me basta, me basta. Aí ele fala assim no versículo 10, olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quer dizer, Paulo estava dizendo assim, eu não dependo de mim, eu dependo da graça de Deus que me fortalece, é a graça de Deus que me capacita, é a graça de Deus que me enche de energia espiritual para continuar em frente. Agora, meu amigo e amiga, eu vou dizer para você, esta mesma graça de Deus está em você. Então eu digo para você, você crê na palavra de Deus? Você vai dizer com certeza, né? Eu creio, pastor. Então, dê graças a Deus, porque em você está a mesma graça que estava no apóstolo Paulo, porque essa graça vem do Senhor Jesus. Está em você, está em mim e em qualquer crente nessa terra que já aceitou a Jesus. Então, com esta graça, nós temos toda a condição de andar em frente, de prosseguir, de não desistir, buscar por aquilo que nós precisamos e no final sairmos vitoriosos. Mesmo que haja uma batalha imensa para a gente travar, não tem problema. A graça de Deus, então, ela nos capacita. Então, meu amigo e amiga, para de olhar para os problemas, para de se lamentar por causa das dificuldades,
Para de se lamentar devido às perseguições que você tem. Sabe por que a graça de Deus ela acaba não operando na vida de muito crente? Porque o crente tira o foco. Coloca o foco na graça de Deus. A graça de Deus que está em você, que te faz forte. É a graça de Deus que te faz forte. Tira os olhos do que falaram de você, do que fizeram contra você, sabe? Às vezes a pessoa ela gasta uma energia muito grande, sabe, macerando essas coisas. Porque tal pessoa falou de mim, tal pessoa não gosta de mim, tal pessoa me persegue, porque a vida é dura, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não aguento mais, porque eu estou desanimado, porque eu estou triste porque acabou o namoro, porque eu fui traído ou traída. Olha, joga essa tralha toda no lixo. Você vive amarrado nessas coisas aí, então a graça de Deus não funciona. Mas se você tirar os olhos dessas coisas todas que estão contra você e colocar os olhos na graça de Deus, que a palavra de Deus diz que está em você, e você fizer como o apóstolo Paulo diz, eu me gloriarei. Em todas essas dificuldades eu me glorio, porque a graça de Deus está em mim. E você vai dizer, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu sou forte justamente quando parece que eu sou fraco, quando parece que nada vai dar certo, é aí que eu sou forte, porque a graça de Deus está em mim. Então você vai começar a ver a graça de Deus operar em seu favor. É a graça de Deus que vai operar em você uma força muito grande que você nem imagina que tem. Na verdade, a gente, por nós mesmos, não temos, mas nós temos essa graça pela misericórdia de Deus e ela está em mim e está em você. Vamos orar agora? Orar com fé, orar com confiança para que essa graça de Deus se manifeste na sua vida, essa graça de Deus que capacita você a vencer e também essa graça de Deus que pode operar na sua vida o milagre que você necessita. Vamos falar com Deus então? Você gostaria de pegar um copo com água lá? Vai lá pegar. Não quer pegar água? Não tem problema. Ora sem o copo d'água mesmo, não tem problema nenhum. Faz de acordo com a sua fé, tá bom? Vamos falar com Deus então. Pai Celestial, Pai amado, Pai Santo e Pai Bendito, muito obrigado pela bênção do Senhor derramada sobre nós. Muito obrigado pela Tua graça que nos faz fortes. Muito obrigado pela Tua graça que nos basta, Senhor. A Tua graça nos é suficiente para enfrentarmos essa vida. Apesar das perseguições, apesar das humilhações, apesar das dificuldades, mas nós continuamos prosseguindo porque é a Tua graça que nos capacita, é a Tua graça que nos faz fortes, é a Tua graça que nos leva até a vitória. Pai, obrigado por esta graça derramada sobre nós. Também te peço, Pai, por essa pessoa que ora comigo agora, que a graça do Senhor se manifeste no corpo dela, Pai. Ela já está tirando os olhos das preocupações, das dificuldades, das perseguições, dos problemas que está enfrentando e ela está focando na Tua graça. Então, Pai, que a graça do Senhor comece a se manifestar no corpo dessa pessoa, curando, libertando, tirando, meu Pai, todo esse mal que está na vida dela, na casa dela. Opera esse milagre, Senhor. Faz com que as portas se abram para essa pessoa, portas de emprego, Pai, as portas da prosperidade, que haja para essa pessoa, Pai, capacitação, para ela se desenvolver bem no trabalho dela e para que ela seja honrada, Pai. Te peço, meu Deus, responde a oração que essa mãe te faz em favor dos seus filhos, tira-os das drogas, tira-os, meu Pai, das más companhias, opera um milagre na vida dessa família, restaura esse casamento, Pai. Essa pessoa que pede pela sua vida conjugal, meu Deus, restaura o casamento, toca no coração do marido, da esposa, faz uma obra milagrosa nessa casa, Pai. E finalizando esta oração, Senhor, eu te peço, abençoa esse copo com água, coloca nele a Tua unção e o Teu poder e que no beber desta água essa pessoa receba a sua bênção. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, amigo e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, se não colocou, não tem problema algum. Mas a graça de Deus está em você e essa graça é suficiente para te fazer mais que vencedor em todas as coisas. Em vez de ficar focando no problema e murmurando, levanta as mãos para o céu e diga glória a Deus, que a graça do Senhor está em mim e essa graça me basta. Aleluia! Glória a Deus! Amigo e amiga, tenha você um excelente dia e até o próximo vídeo.